Olá pessoal, tudo ótimo com vocês? Eu sou a Zenate, esse é o canal Vaso dos Sonhos. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uns vasinhos bonitinhos, econômicos, né? Usando o potinho de sorvete como forma. Primeirinho de tudo, gente, a gente vai diluir o gesso dentro do potinho para poder fazer a nossa pecinha, que é essa pecinha aqui, ó, que é o fundo do potinho, que eu vou usar como base para fazer o nosso vasinho. Coloco a água, uma medida que você vê, que você a grossura que você quer, a parte do seu vaso. Coloco o gesso, uma quantia boa que dá para você fazer uma peça bem firme. Vamos mexer bem nosso gesso, diluir ele. E depois eu não preciso fazer em outro vasilho e despejar aqui, porque o fundo da nossa vasilha já vai ser a pecinha. Então, eu já faço o gesso aqui dentro, já deixo ele aqui, ele já vai formar a plaquinha a hora que secar. Aí a gente reserva. Como eu já tenho a plaquinha pronta aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar. Depois que o gesso der o ponto, é só virar a vasilha que ela vai sair. Vai desenformar certinho. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Aqui é a parte de dentro. E nós vamos usar essa parte aqui para ser a parte de fora do vaso. Depois que você desenformou os fundinhos do potinho de sorvete, você vai ter essas plaquinhas aqui, ó. Uma cada vez, né? Se você tiver 2 potinhos, você vai fazer 2 de cada vez. Se não, como eu tenho só um, faço uma de cada vez. Aí vai chegar a hora de você unir os ladinhos dela assim, ó, para formar o seu vasinho quadrado ou de 3 partes. Eu aqui no meu caso tô fazendo um quadradinho. Então, gente, você vai pegar uma pecinha assim, ó, pesadinha. Você vai colocar uma peça dessa aqui, ó, e a outra peça você vem aqui por cima, escora bem escoradinho aqui, ó. E deixa ela bem na posição certinha. E você vai vir com o gesso cola. Eu já coloquei o gesso cola aqui na água, já fiz um mingauzinho, um tipo de uma cola. Aí você vai pegar uma tirinha, um pedacinho de pano, da medida certa que você quer aqui, né? Aí você vai colocar o gesso em cima dessa tirinha, desse paninho, e vai espalhar bem ele aqui, ó. Que é para você selar a emenda do vaso. Senão, quando você erguer ele para terminar, ele pode descolar, né? Aí você vai unir assim. Passou o gesso, ó, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. Passou o gesso na tirinha de pano. Aí você vem com ela aqui, coloca ela aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, na emenda certinho. Olha, coloca ela aqui, aperta bem, né, pra unir. O pedacinho que sobrou você pode dobrar pra dentro. E depois você completa com o gesso cola cobrindo essa tirinha que você colocou aqui, olha. Tá vendo, ó? Aí você vem com o gesso cola, coloca aqui, ó. Aí você vai cobrir esse paninho que você colocou aqui. Que ele que vai dar sustentação pro seu vasinho não quebrar na emenda. Em lugar nenhum, né?
Não vai quebrar o vasinho, tá vendo? Alisa bem o gessinho aqui, ó. Aí, nesse modelo aqui, gente, você vai fazer 2 partes, tá? Com 4 plaquinhas. Faz primeiro assim com 2, depois você deixa quietinho no lugar que você fez, para não rachar o gesso, né, antes de secar. E vai fazer mais 2. Do mesmo jeitinho dessa aqui, você vai fazer mais um trabalhinho desse daqui. Aí, depois que secar, aí você vai erguer ele e vai passar as borrachinhas em volta, gente. Sabe essa borrachinha aqui, ó, de dinheiro, né? A minha tá bem usadinha já, tá sujinha, mas é pra usar mesmo. Aí você vai colocar de pé, que nem eu já coloquei esse daqui. Deixa eu puxar esse pra trás, pra poder mostrar o outro. Olha, aí você vai colocar ele de pé. A borrachinha escapou. Ó, vai colocar ele de pezinho assim, ó. E vai fazer o mesmo trabalho que você fez por dentro. Você vai fazer aqui por fora. Com a tirinha de pano também, tá bom, gente? Primeiro você vai colocar as borrachinhas, né? E vai formar o seu vasinho. Depois você vem com a tirinha, faz o mesmo trabalho por fora. Depois de passar o gesso cola em todas as 4 cantos assim do vaso, né? Eu passei com o dedo primeiro, tampei tudo certinho, porque tá muito frio aqui, o gesso tá demorando para secar. Aí depois eu deixo uma borrachinha só para sustentação do vaso e venho com a tirinha, passo ela aqui por baixo da borrachinha que eu deixei e venho com ela e ponho por cima do que eu já fiz, passando o gesso com o dedo. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Coloca o gesso na tirinha de tecido. Abre bem ela bem certinho aqui, ó. Aí você vai passar o gesso nela. E depois você vai passar o gesso por cima também. Olha aqui. Aí a parte de baixo, eu vou erguer ela aqui, passar o gesso nela, né? Depois, abaixa ela aqui, pra depois a gente voltar pra fazer o fundo. Terminando de colocar a tirinha de tecido. Aí a gente coloca aqui pra dentro, pra baixo do vaso, né? A pontinha. Passa mais o gessinho por cima dela. Alisa bem, pode ser até com o dedo mesmo. Usa uma colher aqui, ó. E pronto, tá unido os nossos vasinhos. 4 partes estão unidas, né? Pode alisar, suja a mão mesmo, viu, gente? Suja bastante, mas depois é só lavar. O gesso não tem uma química assim que faça mal pra pele, eu acho. Eu já tô tão acostumada com... Pra mim, se tiver algum problema assim, já não faz efeito, não. Olha, agora nós vamos fazer o fundo do nosso vaso. Prontinho pra gente fazer o fundo, tá, gente? Coloca a água, né? Um tanto assim que você vê que vai dar um fundo bem... Não tão forte, tão grosso, mas assim... Bem resistentezinho, bem fininho. Não precisa ser tão grosso, pode ser fino também. Olha, coloca o gesso. Como ele já tá em cima de um plástico, já tá tampado. Se tem alguma falhinha assim, você tampa por fora. E mexe bem o gesso.
até fazer mais um pouco, porque não tá secando rápido. O gesso tá demorando para dar ponto, porque tá muito frio aqui. Então, quando tá frio, é bem difícil para trabalhar com gesso. Então, vou fazer mais bem durinho para poder dar o ponto lá. Olha, gente, feito isso aqui, é só você despejar dentro, já tá em cima do plástico. Você despeja lá dentro. E ele vai achando o lugarzinho dele e vai formar o fundo do nosso vaso. Facinho de fazer, né, gente? Só dá um pouco de trabalho assim, porque o tempo não tá ajudando. Mas se for um dia de sol, ou você tiver uma área pra fora, assim, pra fazer, rapidinho você faz. Pronto. Chega bem nos cantinhos. E tá pronto o nosso vasinho. Ó, gente, então eu mostrei pra vocês como que cola o vasinho, né? Primeiro você vai fazer as pecinhas. Depois você vai colar uma na outra, como eu colei aqui. Com a tirinha de pano por dentro aqui. Aqui, deixa eu mostrar com essa mão. Com a tirinha de pano aqui por dentro, passado o gesso cola, né? E depois você vai fazer duas partes como essa, erguer ela, colocar de pezinho, acertadinha, colocar as borrachinhas. Depois você vai passar o gesso com a mão mesmo, assim, com o dedo, por fora. O gesso cola, tá, gente? Aí depois que você passou o gesso cola, aí você vem com a outra tirinha do pano, coloca por baixo da borrachinha, como eu pus aqui, ó. Dá uma erguidinha na borrachinha. Coloca a tirinha por baixo, passa o gesso, cola nela, põe, né? Depois você vem com a outra parte aqui, ergue ela, passa o gesso cola, coloca de novo. Aí passa o gesso cola por cima e tá pronto o vaso. Aí depois é só dilui o gesso lá, um tanto que você vê que dá um fundo bem resistente. Coloca dentro do vaso, espalha bem certinho com uma colher, ou uma espátula, assim, qualquer coisa. E pronto, tá pronto o nosso vasinho. Certo, gente? Obrigada por vocês terem assistido a minha aula de hoje. Se você gosta do meu trabalho, se inscreva no canal, deixa o seu like, pra gente poder crescer, tá bom? E muito obrigada, tá?